Olá, olá, olá! Aqui é a Ana Carolina Rodrigues e esse é o Inspirando Advocacia. Só para a gente já ir introduzindo, eu queria relembrar minha proposta com esse podcast. Ele nasce de uma necessidade minha, a fim de me afastar da desistência como advogada. Tamanhas necessidades que sinto e sentirem surgindo no meio desse caminho. Entendendo que as minhas necessidades podem ser iguais às de outras pessoas, eu quero limpar o caminho de quem está vindo aí. Pode ser um adolescente que quer entender mais sobre a justiça, ou de jovens que estão na dúvida ali sobre qual faculdade entrar, se vai ser a de direito mesmo, ou para quem está com dúvida se tem que permanecer no curso de direito, ou jovens advogados que se sentem aí perdidos e sem motivação na carreira. Galera, hoje eu vou entrevistar o advogado Marcelo Collen, um querido que eu sigo já tem um tempinho e admiro demais. Antes de começar, eu queria dar um aviso. Eu e o Marcelo, antes de começar efetivamente a entrevista, estávamos ali batendo um papinho, e aí, com 1 minuto mais ou menos de entrevista, efetivamente falando, que eu comecei a gravar a conversa. Então, assim, vocês vão ver que vai parecer que ele já estava falando quando ele começar a fala dele, mas foi por conta disso. Perdeu 1 minutinho ali do que ele falou no começo, que foram, né, os primeiros cumprimentos, um olá, né, um agradecimento, mas logo depois ele já começa a se apresentar. Vocês vão ver que a pergunta é nesse sentido, só para vocês não ficarem confusos, beleza? Eu sei que é um amadorismo danado, gente, mas eu tô aprendendo, sabe? Então, todo dia eu tô estudando um pouco sobre, mas às vezes é só na prática, galera. Mas é isso, hoje é sem delongas, bora lá para começar a nossa entrevista. Bom, Marcelo, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Gente, estamos gravando em um domingo, dia 12 de novembro, às 7 horas da noite. Sendo que nesse mês de novembro, né, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Então, Marcelo, você encontrar um espaço na sua agenda é realmente muito especial para mim. Tá? Muito obrigada. E eu tenho a certeza que as pessoas que vão escutar esse podcast ficarão também tão gratas quanto eu tô nesse momento. Eu quero que você se sinta à vontade, estamos batendo um papo de fim de domingo. E hoje, quem vai transferir conhecimento para a gente é o advogado criminalista Marcelo Collen. E eu queria, Marcelo, que diferente do que eu fiz no outro episódio, em que eu mesma apresentei a entrevistada, eu queria que dessa vez você mesmo se apresentasse para o pessoal que está ouvindo aí. A minha formação é em Direito, sou bacharel em Direito pela PUC Minas, tenho pós-graduação em Gestão Estratégica na Advocacia e pretendo, no ano de 2024, estar no mestrado da UFMG. Participei do processo seletivo e estou na expectativa do resultado. Sério? E aí você já decidiu, assim, qual área de pesquisa? No mestrado eu pretendo atuar na linha de Direito Constitucional, porque a pesquisa que eu pretendo elaborar diz respeito à questão racial e também ao direito. A minha pesquisa, a proposta, né, o projeto de pesquisa que eu submeti à apreciação da universidade é sobre a aplicação dos direitos fundamentais, né, dos direitos constitucionais na iniciativa privada. De que forma que os princípios que regulam, né, a Constituição podem ser aplicados ou podem e devem ser aplicados nas relações privadas com foco nas grandes corporações, né? Como que essas empresas são responsáveis por dar conta também de buscar os objetivos da República e respeitando sempre os direitos estabelecidos pela Constituição e pelos tratados internacionais, pelas convenções. Profundo, né? Mas o mestrado ele é justamente para isso, né? Para você conseguir aprofundar. Nossa, eu fico muito feliz por você, espero muito que dê certo. Eu vi que você falou que enviou, né? Então ainda não saiu a lista final. Inclusive, a gente está gravando hoje, né, no dia 12 de novembro, e a previsão é que o resultado saia amanhã. Então, realmente, estou muito ansioso aí, porque nas próximas 24 horas eu posso receber uma notícia muito importante para a minha vida e para a minha carreira. Sim. Não, e muda muito, realmente é uma mudança muito grande, porque tem a questão do tempo também, né, Marcelo? Porque o mestrado ele te exige não só a dedicação de forma presencial, que eu acho que, né, já deve ter voltado tudo ao normal, mas também a hora
depois que você tem que ler, que tem que estudar isso, acredito que tem que ter tido uma organização sua aí como advogado para poder dividir essas questões, né. Sim, nos últimos anos eu me preparei muito para esse momento. Eu, atualmente, né, sou dono do meu próprio escritório, então tenho uma demanda de responsabilidade com os casos, com os clientes, mas venho exatamente organizando a minha equipe e distribuindo funções, atividades, para que eu possa exatamente poder, nos próximos 2 anos, ter essa imersão num processo de estudo, obviamente sem abandonar o trabalho, que inclusive hoje o meu trabalho comunica muito com essa pesquisa. Quando eu digo que sou consultor em compliance antidiscriminatório, é exatamente no sentido de prestar consultoria às empresas nessa esfera, de que forma que elas devem agir para estar em conformidade com o que a Constituição, as leis, as convenções e os tratados internacionais estabelecem acerca da garantia de direitos à população, tanto colaboradores, funcionários das empresas, mas também todas aquelas pessoas que com a empresa mantêm alguma relação, seja como consumidores ou como fornecedores. Então é algo que já faz parte também da minha atividade profissional, que eu vou manter ao longo desse período, mas com devido cuidado e atenção para poder pesquisar da forma como uma universidade como a UFMG exige, né? Uma universidade nota 7 no CAPES. Espero aí, vamos ver, né? Nas próximas 24 horas a gente vai ter essa notícia. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, olha que interessante, uma pergunta que eu pensei aqui, que a gente vai linkar com a primeira pergunta, né, efetivamente. Lá atrás, quando você começou a estudar direito, você pensava que você ia fazer o que você faz hoje? Então, eu na minha infância e adolescência, eu sempre gostei muito das ciências exatas. Eu sempre me dei muito bem com a matemática, com a física, e eu tinha uma intenção ainda ali, até o início do ensino médio, de estudar engenharia mecatrônica. Ao longo do ensino médio, eu tentei inclusive o Cefet, na época eu não fui selecionado. Estava vivendo também um processo muito difícil, uma coisa que sempre marcou muito minha vida, foi um processo de adoecimento e morte do meu pai, que sempre foi uma grande referência para mim. Meu pai era um grande sindicalista mineiro, foi presidente do Sindialeto, foi presidente da CUT por 2 vezes, e ao longo dessa trajetória eu sempre aprendi com ele as questões relacionadas à luta social, relacionada à luta por direitos e também o próprio direito. Ele estava cursando o curso de Direito, né? Ele faleceu no último período, faltavam poucos meses para ele graduar, e ao longo desse processo eu fui me encantando pelo direito, pela forma de transformar a vida das pessoas com o nosso conhecimento. E aí, aos 17 anos, quando eu prestei vestibular, já ali alguns anos depois que meu pai faleceu, eu optei por fazer o direito. Então foi uma decisão que foi tomada já num momento mais maduro mesmo da vida, mas em relação à qual eu nunca tive dúvidas. A partir do momento que eu decidi pelo direito, eu né, fui com muita convicção e nunca mais tive dúvidas de que esse é o caminho que eu quero seguir. E para a advocacia também? Para a advocacia também. Eu tive algumas experiências de estágio em órgão público, não foram tão positivas do ponto de vista do que eu imaginava, e continuo imaginando, né, do que deve ser o serviço público. E esse balde de água fria me levou ainda mais, né, à compreensão de que eu deveria empreender na advocacia privada. Então, desde ali do 5º, 6º período de direito, eu já tinha essa compreensão pela advocacia e essa escolha pela advocacia. Eu sempre atuei com direito público, então os meus primeiros estágios eles foram, na verdade, no direito tributário, mas numa reta final... Nossa, bem diferente. Exato. Na reta final do meu curso também, mais uma vez, marcado por questões pessoais muito fortes, né, que aí é um processo, então, de adoecimento e morte da minha mãe, aos meus 19, 20 anos. Eu entendo que eu deveria, sim, seguir para um caminho que tivesse ligado com o que eu acreditava, né, com o que eu entendia que era a minha... que é o meu... é o que eu sempre quis fazer, que é o direito penal. Então, sempre gostei muito da matéria e nesse momento ali, já no 8º período de direito, eu decido, então, por iniciar uma vida profissional na advocacia criminal, busco um escritório para iniciar e dali para frente, né, sempre estive conectado e inteiramente imerso no direito penal. Essa escolha pelo direito penal também tem uma perspectiva racial, que era exatamente uma intenção ali de ser de poder
estar ao lado daquelas pessoas que, via de regra, são as pessoas acusadas pelo Estado, né? Então, já com uma crítica relacionada ao encarceramento em massa, relacionada à criminalização da pobreza e da própria seletividade penal em torno dos corpos negros, Olha é que eu só. decido utilizar a advocacia como uma força de resistência contra esse processo de encarceramento que existe no nosso país. E de lá para cá, isso tudo já amadureceu muito, né? Eu começo realmente de forma muito entusiasmada e altruísta, e ao longo da carreira, que já tem aí quase 10 anos, eu vou amadurecendo e tendo a compreensão também do direito enquanto trabalho, do direito enquanto, sim, uma ferramenta de luta, mas também uma ferramenta para todos, né? Todos aqueles que são alvo do Estado. E agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu vi essa possibilidade de atuar junto a empresas, numa perspectiva consultiva, trazendo o meu conhecimento tanto de pesquisa como de prática em relação à luta antirracista, no sentido de propor esses mecanismos de adequação para que as empresas tenham aí condutas menos discriminatórias, tanto ao longo do processo produtivo, como na própria relação com os seus consumidores. Primeiro também, né, Marcelo, falar que eu sinto muito pela perda, né, do seu pai, da sua mãe, tenho certeza que eles estão muito orgulhosos, porque você ser um advogado criminalista hoje, um homem negro, e tá aí há 10 anos, né, igual você falou, tem que ter muita força, né? Então, tenho certeza que você se inspirou muito ali no seu pai, né? Você falou que teve esse movimento com luta social e direito, e eles influenciam muito, né? E fazem a gente permanecer nesses lugares, de acreditar e de lutar e de resistir, né? Eu falo que a advocacia criminal é realmente, assim, desafiadora. Além desses processos que você tem que trabalham mais com empresa, que eu também acho um viés muito mais interessante, assim, para atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Você também atua em processos com pessoas em específico, né? Digamos assim, para a gente entender, com processos de tráfico, processos de roubo, algo nesse sentido, assim. Sim, a minha principal atuação é no campo do contencioso. Então, para quem é leigo em direito, isso diz respeito ao litígio, ao processo em si. Então, eu atuei e atuo até hoje mesmo com essa perspectiva de defesa criminal em processos. Então, qualquer pessoa que é alvo de uma investigação ou de uma acusação por parte do Estado deve ter uma defesa. Isso é uma garantia constitucional, um direito e uma obrigação do próprio Estado, que quando essa pessoa não tem condição de ter um advogado, o Estado é obrigado a fornecer, seja pela Defensoria Pública, seja nomeando um advogado ativo. Então, esse é o campo que eu exerço a minha advocacia hoje, advocacia criminal na defesa de pessoas que estão sendo processadas. Isso pode ser, por exemplo, uma demanda, como você citou, de tráfico de drogas, de roubo, e também, inclusive, de crimes empresariais, que é uma área que eu também atuo. Hoje eu tenho, por exemplo, alguns processos relacionados a crimes vinculados à administração pública, né? E também de crimes praticados no âmbito de empresa, como, por exemplo, concorrência desleal, violação de direito autoral, inclusive advogando eventualmente para vítimas, que é uma possibilidade também. Né? As vítimas de um crime também podem constituir advogados e, por meio deles, fazer valer os seus interesses, os seus desejos dentro do processo. Eu também tenho várias demandas em que eu atuo em favor da vítima, seja processo, por exemplo, de homicídio, onde a família constitui um advogado para que os interesses ali da família e da vítima falecida possam ser resguardados, como também nesses crimes empresariais ou os próprios crimes de racismo, onde a gente também atua muitas vezes como assistente de acusação, para tentar garantir ali o resultado que a vítima espera. E nesses casos, assim, né, que o advogado precisa atuar pela vítima, faz toda a diferença, né, a atuação de advogado de perto, né? Porque o advogado ali de perto, ele consegue olhar melhor, né, fazer os pedidos certos. O processo tem que ficar de olho por conta, né, de prescrição, se bem que, né, o racismo a gente não tem a prescrição, né? Mas mesmo assim é importante que a justiça seja célere, né? E assim, é uma coisa que fica em falta, infelizmente, muitas vezes, né? Em relação aos casos de racismo, eu até destaco a importância de ter uma assistência de acusação qualificada, porque a verdade tem que ser dita e mesmo, né, juízes, promotores, delegados, autoridades públicas em geral, que obviamente são qualificadas para exercerem o cargo que ocupam, muitas vezes têm a compreensão jurídica do que é uma injúria racial, do que é um racismo,
mas não compreendem um pano de fundo social e histórico em que essas leis estão inseridas. E essa não sensibilidade, essa ausência de sensibilidade para as questões sociais, elas também acabam, de certa forma, comprometendo a atuação dessas autoridades. É importante, sim, que quando, né, nós atuamos como assistência de acusação em um caso de racismo, que a gente traga esses elementos e garanta que eles sejam debatidos no processo, porque, como a gente bem sabe, racismo, inclusive, né, o conceito de raça é um conceito social, ele não é um conceito biológico. Então, se é um conceito eminentemente social, a gente precisa dessa abordagem social para compreender o fenômeno. E, inclusive, estendo isso a, por exemplo, defesas quando a gente vai falar, por exemplo, da violência contra a mulher, é importante que o profissional que atua numa demanda dessa em prol da vítima conheça os debates e as questões atinentes ao contexto social que impõe às mulheres essa especial proteção deferida pela Lei Maria da Penha. Quando a gente afasta esse debate, ele fica um debate mais superficial e muitas vezes é esse debate superficial que não favorece a vítima no contexto de uma ação penal. E acaba que meio que fica na genética da gente, né? O racismo, o machismo, a homofobia e tantas outras formas de discriminação, e às vezes a gente nem percebe, né? Como profissional, é importante a gente estar muito atento a isso, né? Eu atuo para mulheres vítimas de violência doméstica e é muito importante a gente já chegar com outro olhar. Aquela vítima, ela precisa ser tratada de acordo com as características dela, né? A raça, o gênero, a classe social, a forma com que a pessoa consegue entender o que você explica, né? Que às vezes vai ser diferente, as pessoas são diferentes. Então, a gente vir preparado para isso faz toda a diferença na questão do acolhimento e identificação. Então, quando eu me porto para minha cliente como advogada mulher e eu falo, eu entendo as suas dores, rola essa identificação, né? E aí o cliente se sente mais seguro, né? Se sente realmente que tem alguém ali olhando por ela, porque aquela pessoa sabe o que ela está passando. Então, eu sempre falo para as mulheres, né? Tente, né, contratar mulheres ou homens que estão envolvidos com essa causa, que não ignoram essa causa, né? Que privilegiam elas né, na vida, né? Porque tem muita gente alheia. Eu me surpreendo no direito o quanto que isso fica alheio, questão de raça, questão de gênero. E aí, eu queria já continuar a pegar o embalo aqui, falar sobre especificadamente dessa sua atuação mais voltada para o ativismo mesmo. Né? Você participa da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, mas eu sei também que tem uma parte que você faz fora. E eu não sei de detalhes, e eu estou muito curiosa. Eu quero entender como que você põe a mão na massa. Então, eu desde a minha adolescência, início da vida adulta, sempre me empenhei muito com as questões relacionadas à pauta racial. Não só por uma perspectiva de identidade, mas por entender que, de alguma forma, eu deveria contribuir para esses avanços, né, dos debates necessários para o amadurecimento e crescimento da nossa sociedade. Então, eu sempre participei ativamente de diversas construções que dizem respeito a essa matéria. E no último processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, que aconteceu em 2021, né, inaugurando a gestão que se iniciou em 22 e encerrará em 24, eu pude contribuir, já dentro, inclusive, né, dessa construção de uma chapa, com propostas e iniciativas relacionadas à questão racial. Né? Atualmente, eu já estou num estágio mais maduro da minha carreira, tenho família, tenho uma filha, então acaba que a gente precisa ir criando pontos de conexão entre a nossa vida profissional, pessoal, militância, né? Então, o ponto que eu encontrei, inclusive, para fazer essa junção de linhas foi exatamente a Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo advogado, né, é um espaço onde eu estou ali próximo dos meus pares, fazendo conexões profissionais, mas também propondo esses debates que são necessários para a sociedade. Mas isso também não tira da gente uma iniciativa que também ocorra fora dessas instituições. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de construir espaços de fortalecimento e desenvolvimento da cultura, dos estudos, eu hoje acredito muito, né, na educação e no mercado de trabalho como vetores de transformação social, sem os quais a gente não vai superar o racismo. Então, por exemplo, né, mesmo estando na comissão, faço também atividades fora da comissão. Uma delas foi a que a gente fez no ano passado, assim, que é uma das iniciativas que eu mais me orgulho da minha vida,
que foi, junto com vários colegas, né, muito, muito valorosos, uma iniciativa que a gente batizou de Wakanda é Nós, quando a gente teve a oportunidade de levar jovens de periferia, de escola pública, para assistir o filme Pantera Negra no cinema. Muitos desses jovens, mesmo ali com 12, 14 anos, nunca tinham estado em um shopping ou em um cinema, e foi uma atividade que teve um alcance muito bom. A gente começou mirando em 200 estudantes, chegamos a quase 500 alunos, né, de escola pública, moradores de periferia, que tiveram ali uma experiência completa, né, nas melhores salas de cinema de Belo Horizonte, comendo uma pipoca, tomando um refrigerante, que para quem vive esse mundo parece muito pouco, mas para quem teve a oportunidade de estar lá, ou para quem conhece a realidade brasileira, sabe que para cada uma daquelas crianças, isso foi muito transformador. A gente busca fazer essas iniciativas, então, né, tanto no campo institucional como no campo da sociedade, articulando, criando espaços, criando portas para que nós e os nossos possamos traçar aí os melhores caminhos, caminhos de independência, de igualdade verdadeira, de emancipação, né? Uma emancipação cidadã que envolva não só dinheiro no bolso, mas acesso à cultura, tratamento com dignidade. Então, por exemplo, para fazer essa iniciativa do cinema, uma preocupação nossa foi ter um corpo de juristas, caso acontecesse algo, né? Caso algum desses jovens fosse maltratado dentro daquele espaço. Graças a Deus nada aconteceu. Mas esse olhar cuidadoso ele é importante quando a gente fala aí de romper barreiras. Uhum. Sim, e principalmente nesses espaços que você falou aí da educação como vetor de mudança social, eu acho que assim, principalmente esse projeto tem tanta importância assim, por conta dos jovens. Eu falo que a gente tem que focar nos jovens, nos adolescentes, em quem está ali ainda passível de se plantar essa semente, sabe? Então, quanto mais cedo a gente conseguir começar a educar para uma educação antirracista, né, para uma a educação que não seja sexista e binária, né? Então, é muito interessante a gente focar nesses jovens, né? Nossa, eu te parabenizo muito por esse projeto. Você e todos os envolvidos aí, né? Porque eu sei que tem muitas mãos para fazer um projeto desse tamanho, muita gente envolvida, então é lindo ver essa união. Né? Ainda mais igual eu falei, para jovens, porque eles são o futuro. E é engraçado, né? Às vezes, eu queria falar sobre isso. Às vezes a gente acha que as meninas negras de periferia são, né, o alvo, assim, digamos, mais fácil, mas os meninos jovens de periferia são os alvos, né, e que são a maioria no nosso cárcere, né? Então, é importante eles verem a representatividade de um homem ali num filme tão importante, com uma carga tão importante de representatividade, para a gente ver se a gente muda essas estatísticas. Sim. E acho que esse é um exemplo também, aproveitando a oportunidade, para dizer assim, foi uma iniciativa que a gente começou, por exemplo, com uma vaquinha. Então a gente acredita que é algo muito grande, né? Pô, é caro fazer uma atividade dessa. Mas quando a gente consegue criar ali uma rede de solidariedade, de apoio recíproco, contando mesmo com pessoas que se importam, e aí nessas horas a gente não está falando só das pessoas negras, porque o problema do racismo no Brasil é um problema de toda a sociedade brasileira. Então a gente teve, por exemplo, o engajamento de muitas pessoas brancas nesse processo de financiamento. Inclusive, a gente conseguiu dobrar, né? Porque quando a gente conseguiu bater a meta, apareceu também um investidor anjo, dobrou a meta, ele deu sozinho o que a gente estava buscando, né, para fazer essa iniciativa. Então, assim, foi né, desse altruísmo, dessa solidariedade que a gente conseguiu alcançar ainda mais crianças. Então, assim, eu estou falando disso para que o ouvinte tenha essa compreensão que, às vezes, ali com 50, 100 reais, ele pode ser, né, uma das mãos para criar essas oportunidades. Então, estar atento ao que acontece ao nosso redor e estar disposto a contribuir, auxiliar com essa luta, né, é algo fundamental e que tem uma perspectiva transformadora gigantesca. Então, você ouvinte, né, você pode sim, com pequenas ações, contribuir muito para a desconstrução do racismo no nosso país. Porque de pequenas ações viram grandes ações, igual aí, né? Dobrou a meta. Então, o potencial é ilimitado mesmo. E aí, eu queria que a gente desviasse um pouco desse assunto assim. Você fala da sua atuação aí como ativista, e eu queria que você ilustrasse um pouco mais também a sua atuação como presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, que deve ter sido, né, um grande desafio também para você. Sim, sem dúvida. Olha, eu
me vi nessa situação de forma muito surpreendente, tá? Eu fui membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial por 2 mandatos. Então, ao longo de 6 anos, eu trabalhei fora dos holofotes, né, fora do processo de liderança dessa comissão, nunca tinha ocupado um cargo de direção e, sendo muito sincero, não tinha pretensão de inclusive, ocupar esse espaço naquele momento. Só que uma série de situações aconteceram, criando tanto a necessidade como a oportunidade de me colocar nesse espaço. Então, eu tive que ter a coragem, num momento difícil da minha vida, onde eu estava com a minha filha para nascer, com um processo de reestruturação do escritório em curso, me coloquei à disposição da chapa que eu ocupo atualmente, né? Como conselheiro seccional, liderada pelo presidente Sérgio Leonardo, que, então, já desde a campanha, eu pude contribuir com a formulação de propostas para que a gestão também implementasse uma perspectiva antidiscriminatória e antirracista dentro da OAB. Então, naquele momento ali, esse foi o meu único foco e levei essas propostas com muito afinco. A nossa gestão abraçou essas propostas e a gente conseguiu, por exemplo, já nos primeiros meses de gestão, aprovar uma política afirmativa de seleção do quinto constitucional. Eu vou explicar para quem não conhece. 1/5 dos tribunais, por exemplo, Tribunal de Justiça, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e outros tribunais, né? Tribunal Regional Federal, todos eles, 1/5 é composto por membros do Ministério Público e membros da advocacia, da OAB. Então, essas pessoas elas são indicadas pela classe em uma lista sêxtupla. Ou seja, a OAB vota 6 nomes, né? Apresenta 6 nomes para o tribunal. O tribunal faz dessa lista, né, uma lista tríplice, então ele faz um primeiro recorte de 6 para 3, e ao final o governador escolhe, né, no caso aqui do Tribunal de Justiça, ou o presidente, no caso do Tribunal Regional Federal, ele escolhe quem será o próximo desembargador. Então é possível você se tornar desembargador sendo advogado. Logo nos primeiros meses de gestão, a gente conseguiu garantir que 1/3 dessas listas, ou seja, a cada 6 nomes que nós escolhemos, 2 precisam ser nomes negros. E também que metade desses nomes tem que ser nomes de mulheres. Ou seja, a gente apresentou para os tribunais, a gente teve a oportunidade de votar 4 listas, das quais todas tiveram pelo menos, né, um homem negro e uma mulher negra. E pelo menos 3 mulheres. Então, a paridade, né, de gênero e a igualdade racial foi observada por uma construção que a gente fez por dentro da ordem. Da mesma forma, a gente tem uma política na OAB hoje de que 30% da chapa tem que ser composta por pessoas negras. Então, isso também favorece a participação de pessoas negras no conselho da ordem, em presidências de comissão. Então, essas são medidas assim muito evidentes de como que um bom debate, né, e um bom debate acompanhado de pessoas dispostas a ouvirem, como são hoje, né, como é a nossa chapa hoje. Não é mais uma chapa, né, estamos na gestão, mas enfim, as pessoas que compuseram essa chapa lá atrás e abraçaram essa ideia, a gente tem possibilitado, né, uma transformação aí do que era a regra. Porque antes dessa regra, o que a gente via eram listas formadas ali por 6 homens brancos, ou por 5 homens brancos e uma mulher branca, quando muito. Então, a gente, felizmente, tem conseguido mudar essa realidade. E também, por meio da comissão, né, a gente vem fazendo um trabalho de valorização da advocacia negra, da cultura negra, de entender que a ordem tem uma missão institucional, quando está lá, né, como substanciado na legislação, que a ordem tem um dever de defesa da democracia, do Estado democrático, que isso também significa se atentar para as mazelas e para as desigualdades que existem no nosso país. Sim, e aí, entrando nesse ponto, assim, só para te explicar que a gente não se conhece muito, sabe, galera? E aí, eu sou de Barbacena, Marcelo, e eu formei lá, é uma cidade mais do interior, né? Durante toda a minha faculdade, que foi de 2013 a 2017, a OAB não tinha nenhum papel ali, sabe? A OAB, ela não existia. Eu senti muito a falta disso, sabe? E até, por exemplo, professores, advogados, durante todo o meu período na faculdade, eu senti falta de uma mulher, principalmente advogada, que fosse ali exemplo, né? E mais ainda, de pessoas da OAB, das comissões, se fazendo presente ali para eu entender o que era a OAB.
que poucas pessoas entendem, né. E aí fica assim, eu também faço parte de algumas comissões, mas eu acho interessante a gente esclarecer qual que efetivamente é o papel da OAB e principalmente dessas comissões bem nichadas, né, que tem comissões que são bastante nichadas, gente, por exemplo, contra a violência doméstica, da criança, né, igual essa de promoção de igualdade racial. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Bom, eu acho interessante começar dizendo para os ouvintes que a Ordem dos Advogados do Brasil é o único órgão de classe previsto na Constituição. Ou seja, ela tem uma missão que diz respeito à própria organização do Estado brasileiro e da própria defesa desse Estado democrático de direito. Então, a gente tem a Ordem dos Advogados trazendo essa, né, já no texto constitucional sendo citada e prevista, isso diz para a gente que ela tem uma missão institucional muito séria. E é uma missão que compreende também a defesa da Constituição e da ordem jurídica. E da ordem jurídica de um Estado democrático de direito. E eu vou destacar ainda um terceiro ponto, que é a promoção dos direitos humanos. Isso está no juramento que a gente faz quando a gente recebe a carteira da OAB. E o que acontece? Existem entendimentos diferentes, como é habitual, né, no mundo jurídico, e muitas pessoas veem a Ordem dos Advogados como apenas um órgão de classe, como se fosse um grande sindicato, como se fosse um conselho, né, de defesa ali de determinada classe. E essa visão acaba por trazer uma certa limitação, do meu ponto de vista, do que é a OAB. Se fosse simplesmente um órgão de classe, ela não teria essa previsão constitucional, os advogados não seriam citados na Constituição como administradores da justiça. Então, na minha compreensão, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma missão muito séria em relação à defesa do nosso Estado. E aí, quando a gente fala da Constituição, é essa Constituição que diz que somos todos iguais, é uma Constituição que estabelece como objetivo fundamental da República Brasileira a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento social e nacional, melhor dizendo, a erradicação da pobreza e a marginalização, a redução de desigualdades sociais e regionais e também, está lá na Constituição, como objetivo fundamental da República, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de raça, cor, sexo, origem, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, a Ordem dos Advogados é sim uma instituição do mundo jurídico que tem como função não apenas a defesa dos interesses profissionais dos advogados, mas também a defesa da cidadania, a defesa da dignidade, a defesa de todos os cidadãos e do próprio Estado. Não à toa, se a gente for parar para pensar, né, todo o sistema de justiça é, via de regra, gerido por funcionários públicos. Quem representa o Estado, né, são os procuradores. Quem representa os interesses da sociedade em uma ação criminal é o Ministério Público. Quem dá a palavra final é um juiz concursado. O cidadão, para conseguir ser ouvido dentro do Poder Judiciário, precisa de um advogado. Então, nós somos também a voz das pessoas dentro dos tribunais. Isso é muito sério, isso é muito grave e, ao mesmo tempo, é muito importante, porque a gente precisa ter clareza de que nós, como advogados, e a nossa entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, é fundamental para que a gente consiga, de fato, fazer isso. Né? Que é uma luta de Davi contra Golias, é uma luta contra a hegemônia. De um lado, estamos nós, com a nossa carteirinha da OAB no bolso e com a nossa ordem nos assegurando as nossas prerrogativas, né? O nosso exercício profissional livre, mas do outro lado está o Estado, gigantesco, com aparato, né? Vamos pensar aí no criminal, com aparato policial, com aparato de investigação, né? Um aparato carcerário, e do lado de cá está o réu e o advogado com a caneta na mão. Então, assim, a ordem tem essa função de criar condições paritárias, condições para que a gente possa fazer uma luta justa dentro desse campo de batalha. Já falando das comissões, que é um outro ponto que você abordou, as comissões, elas são, do ponto de vista formal, espaços organizados dentro da ordem no sentido de assessoramento da presidência e do conselho. Então, são órgãos consultivos de assessoria. E quando a gente tem, por exemplo, uma gestão, como a do presidente Sérgio Leonardo, que compreende que a ordem é muito mais do que um grande sindicato, acaba que a gente também tem um papel de diálogo com a sociedade, de propositura
de iniciativas, né, de espaços de luta. E vou dar um exemplo, mais um dos trabalhos da comissão. Né? Atualmente, a gente atua como Ordem dos Advogados, não apenas como comissão, para discutir a lei de cotas no Estado de Minas. O Estado de Minas, até hoje, não tem uma lei de cotas do funcionalismo público. Então, nós estamos, por meio de uma instituição que é respeitada, que tem o seu valor, levando esse debate, por exemplo, para o legislativo, né? Sugerindo que isso seja discutido de forma mais contundente, de forma mais célere, para que a gente possa ter uma conquista de direitos, não só para os advogados, né, mas para toda a sociedade mineira. Você está indo para todos os cantos mesmo. E assim, eu fico meio na dúvida, assim, mais importante que o judiciário é o legislativo, né? Porque se a gente faz uma lei bem feita, igual você está falando aí, a garantia de uma cota no serviço público, a gente não precisa se preocupar tanto com o depois, né? Então, assim, a prevenção, a garantia da prevenção, de garantir esse espaço, né, é muito importante. A justiça, eu falo que ela meio que já está ali depois que já aconteceu, né, um fato em si. Mas o legislativo não, ele vem, né, como algo mais preventivo, né? E acho que a comissão ela também faz muito nesse sentido, né, de ver atos ali relacionados à causa como forma de prevenir futuras violências, né? Algo nesse sentido, assim. E que poucas pessoas conhecem, né, Marcelo? Infelizmente, eu acho que é uma coisa que os advogados não se engajam tanto, infelizmente, né? Eu penso um pouquinho diferente, no sentido de que eu acho que acaba que, como a nossa luta é uma luta muito difícil, muito pesada, a gente acaba tendo que lutar em todas as instâncias. Um exemplo disso foi a lei de cotas no ensino público federal, né, que foi feita por meio de lei no Congresso Nacional, mas posteriormente foi questionada via DPF no Supremo Tribunal Federal. Então, você teve ali, por exemplo, uma importante participação do Judiciário, né, por meio do Supremo Tribunal Federal, em declarar essa norma como constitucional, reconhecendo, inclusive, né, a necessidade da utilização de instrumentos como as políticas afirmativas para a superação das desigualdades e dizendo que esse tipo de medida está alinhada com o que diz a Constituição. Porque se essa lei, por exemplo, apesar de ser bem feita, fosse derrubada no Supremo, a gente também não teria tanta efetividade como a gente percebe hoje, que o país vem se transformando por meio do ingresso de pessoas negras no ensino superior. Então, hoje, uma universidade pública, né, ela tem muito mais a cara da sociedade brasileira do que tinha há 10 anos atrás, quando essa lei começou a ser aplicada. Eu mesmo estudei na PUC, já no cenário de políticas de ingresso no ensino superior, por exemplo, FIES e ProUni, né? E mesmo assim eu era um dos únicos negros na sala. Me recordo da turma que entrou e formou, éramos eu e mais 2 ou 3 colegas, enquanto em uma turma de 60, 70 pessoas. Então, acaba que a gente vai precisar fazer sempre essa luta em todos os âmbitos, né? Tanto do legislativo, mas também do judiciário, do executivo, a luta social, a luta nos órgãos de classe, enfim, a luta contra o racismo é uma luta que não pode descansar nenhum minuto ainda, infelizmente. Exatamente. E é diária, coletiva, igual você falou, todos nós, é responsabilidade de todos nós, isso é importante frisar. E você acha que é possível, Marcelo, nesse caminho que estamos seguindo aí, houve melhoras, né? Houveram melhoras, mas é possível construirmos um judiciário antirracista? Eu acredito que é possível. Eu acredito que seja por um processo de sensibilização, seja por um processo também de ocupação desses espaços, a gente tem condições de transformar. Se a gente faz uma análise histórica da luta racial no Brasil, a gente vai perceber que num período histórico curto a gente está lutando, e ainda lutamos em muitos contextos, por sobrevivência. A nossa luta começou no navio negreiro, depois nos quilombos, depois nas periferias, e hoje a gente está aqui discutindo se é possível transformar o judiciário. Então, eu acho que esse histórico de vitórias, né, ele é importante porque ele vai trazendo novos horizontes. Eu não acredito que será fácil. Eu não acredito que será fácil não só o judiciário, toda a realidade brasileira superar o racismo, que para mim é a principal mazela, a principal chaga da nossa história, porque nós somos um país, né, edificado sobre o preconceito racial. Sempre vai ser uma luta difícil, mas é possível sim.
E eu digo isso porque, inclusive, conhecendo cada vez mais esse poder, inclusive conhecendo pessoas que lá estão, que se importam com isso, negras ou não, que se importam em pesquisar, que me buscam, inclusive pedindo indicação de obras, querendo trocar ideias sobre determinada tese. Isso é muito interessante, porque, inclusive, são pessoas que a gente poderia pensar que isso na vida delas mudaria muito pouco ou quase nada, né? Mas que tem também ali um processo de sensibilidade, um processo de autorresponsabilidade no que diz respeito à superação dessas chagas. Então, eu acredito sim que é possível. Eu acredito que é possível porque a gente tem cada vez mais pessoas negras nas universidades, a gente vê essas pessoas graduando e indo para o concurso público com a oportunidade de fazer um concurso público com política afirmativa. Então, a Defensoria Pública está cada vez mais negra, o Ministério Público está cada vez mais negro, o Judiciário melhorou muito no sentido de composição racial, mas ainda está muito distante do que seria uma igualdade, né? Mas, enfim, é um caminho longo, é um caminho árduo, mas se nós não arredarmos o pé e mantivermos firmes, né, indicando que é esse o Brasil que nós queremos, nós vamos chegar lá, eu tenho fé. Com certeza. E é isso que você falou, de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, né? Para nós mulheres também foi assim, e não pode desanimar. Às vezes a gente precisa descansar, né? Porque realmente ocupar esses lugares com muita resistência e luta exige muita energia, né? Uma saúde mental, ainda mais sendo advogada, eu falo que, nossa, advogada ele tem que ter uma saúde mental muito boa, porque são muitas dores, problemas dos outros e que a gente tem que acolher, né? E aí, eu achei uma pergunta interessante para a gente, já encaminhando para o final, que é para especificadamente o pessoal mais adolescente, sabe? Eu tenho sentido a galera mais nova, principalmente mais adolescente, muito perdido, né? E aí a gente vê explodindo aí os casos de violência nas escolas, né? Me preocupa, algo que me preocupa muito, né? Estamos americanizando muitas coisas ruins, né? Trazendo muitas coisas ruins da América. E aí, pensando nesse jovem adolescente negro de periferia, essa pessoa, né? Esse homem negro vulnerável que fica ali quase que na beira, né? Quase que um pouquinho ali para ser chutado para um lugar de violência, de crime, né? Se esse jovem chegasse para você hoje e perguntasse por que ele deveria fazer direito, como que você convence essa pessoa que aquele futuro ali é para ela, sabe? Que aquele lugar ali é ocupado por ela? Sim, é muito complexo pensar esse lugar, e eu digo isso para os ouvintes, porque ainda que esteja muito próximo de todos nós, muitos de nós não temos a verdadeira compreensão do que é essa realidade, né? Uma realidade de pessoas que têm direitos, que o próprio Estado muitas vezes é o vetor de, de sublimação desses direitos. Ou seja, é o Estado que vai lá e destrói o direito daquela pessoa. Então, eu entendo a pergunta nesse sentido, né? Assim, como ter esperança, né, diante desse cenário de desrespeito constante. E aqui eu vou... A violação vem principalmente desse Estado, né? Da polícia. Exatamente. Então, eu acredito que a resposta estaria no seguinte sentido. E aí que eu vou até me valer de uma frase de um filme que eu gosto muito, é um filme que chama Marshall, que é o nome do primeiro advogado negro a assumir a Suprema Corte nos Estados Unidos. E ele, antes de assumir, ele era um advogado que lutou pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos. Nesse livro, inclusive nesse filme, que é o mesmo ator que faz o Pantera Negra, né, ele diz o seguinte: meu bisavô era escravo. Não somos escravos agora. Temos armas que não tínhamos antes. Temos a lei. A lei que foi usada para nos escravizar, a lei que é usada para nos encarcerar, também é a arma que a gente pode usar em defesa dos nossos direitos. Quando a gente tem o conhecimento da lei, a gente não permite, e a gente sabe se portar, né, diante dos excessos, para não permitir que eles se concretizem. E esse conhecimento legal ele é muito importante nessa luta antirracista. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender
que a lei ela está sendo usada para suprimir os nossos direitos, mas ela também pode ser usada para garantia dos nossos direitos. Se ela está sendo usada para nos encarcerar, ela também pode ser usada para garantir a nossa liberdade. Se ela está sendo usada para destruir, dizimar culturas originárias, né, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, ela também pode ser usada para a garantia dessas culturas, dessas experiências de vida, desses modos de existência. Então, quando a gente simplesmente entrega essa arma, né, de bandeja, a gente abre mão dela porque ela é uma arma do opressor, a gente acaba ficando desarmado. Então, eu tenho por compreensão de que é possível, sim, a gente ter uma visão da lei enquanto esse instrumento de defesa, enquanto esse instrumento de conquista de direitos, né? Então, e o curso de Direito, então, precisa de pessoas que tenham essa compreensão crítica da sociedade para que essa sociedade se transforme. Então, você, jovem negro de periferia, que está desacreditado da realidade que você vive, né, inclusive percebendo o Estado como algoz dos seus direitos, você pode e deve conhecer os seus direitos e transformar esse mesmo Estado. Esse Estado é gerenciado pela legislação, seja você como advogado, como promotor, como juiz, como defensor público, como qualquer outro operador do direito, né, pode contribuir de forma muito importante para que esse país nosso se altere. Sim, a nossa justiça como um todo, né? Que costuma pegar muito leve com casos de racismo, né? Não só racismo, mas essas subjetividades de forma geral, né? E assim, eu acho que é realmente muito difícil se colocar nesse lugar de um jovem negro, adolescente negro de periferia, pensar, né? Como será esse futuro profissional, a gente que já está já imerso em direito, né? Mas primeiro que você falou que é muito bonito, que conhecimento é poder, né? Então, na hora que você se empodera e você observa que sim, existem direitos seus e sim, é possível cobrá-los na justiça se eles forem desrespeitados, né? A partir do momento que você pega esse poder e se apodera dele, que ele já existe, está na lei, isso é muito empoderador. É revelador. Enfim, eu espero muito que essa nova geração que está vindo aí no direito venha com tudo para abrir esse direito para o antirracismo e para a gente se libertar dessas amarras tão passadas dentro do nosso judiciário. E é de pouquinho em pouquinho que a gente vai mudando, porque se chega um advogado com esse pensamento, ou se chega um promotor, e é o que você falou, quem assina, né, é importante estar usando essa lei, interpretando essa lei a favor, né, das vítimas. Eu acho que a gente tem que entender que as transformações vão acontecer quando as canetas certas estiverem nas nossas mãos. Então não adianta a gente simplesmente, é lógico que é importante a luta social, e eu disse aqui ao longo do podcast várias iniciativas minhas nesse sentido, mas a gente também precisa do poder real. Então a mobilização social ela é muito importante, ela é um tanto quanto efetiva, mas certas transformações só vão existir mesmo quando a gente tiver a caneta que decide, a caneta que acusa, a caneta que governa o Brasil, a caneta que faz lei. E a gente percebe isso. Veja você que a primeira vez que elegemos uma mulher negra para a Assembleia Legislativa tem 5 anos. A primeira vez que uma mulher negra sentou numa cadeira que faz lei no nosso Estado aconteceu há 5 anos. Então é lógico que agora, quando a gente for discutir política pública, vai ter alguém com uma visão do que é importante para as mulheres negras. Se antes a gente teve aí 200 anos de parlamento sem ter uma pessoa, né, uma mulher negra lá, é lógico que, por exemplo, uma política relacionada à pobreza menstrual ia ser negligenciada. Uma Isso. política de creche ou de acesso à educação básica ia ser negligenciada, porque às vezes é uma realidade que não é inerente para aquelas pessoas que ali estavam, que agora passa a ser. A gente tem mulheres que foram domésticas, mulheres que foram trabalhadoras da indústria, mulheres que foram professoras, que são negras, que têm essa vivência do racismo e do preconceito, ocupando essa cadeira, com poder de fala, com poder de propor leis, com poder de aprovar e vetar leis. Então isso é muito importante. Da mesma forma, nós nunca tivemos um governador em Minas negro, um presidente da República. Tivemos, né, no passado, um outro recorte histórico que não se aplica ao atual. A gente não teve vários cargos de poder, a gente não teve pessoas negras, homens ou mulheres, ocupando. E isso denota tanto o quão distante estamos, né, de uma igualdade real, como
a possibilidade de a gente ocupar esses espaços e fazer diferente. Sim, e é isso, assinar de uma forma diferente, assinar os papéis diferentes, né? Mas é importante mesmo a gente ocupar esses lugares, porque senão não vai ser pautado. Simples assim, ou vai ser muito pouco pautado, né? Se a gente não estiver lá, se a gente não pegar no pé, se nós mesmos que somos as vítimas, né, não corremos atrás, a maioria branca, de um homem de classe alta, não vão correr por nós. Então, é preciso organização, né? E não só esse exercício de estar lá assinando a caneta, né? Mas o anterior também, do voto. É importante essa conscientização, porque é a gente que está elegendo aquela pessoa que está ali. Então, está nas nossas mãos também. Tem gente que banaliza muito o, o voto, né? Mas também está com a gente esse poder, né, através do voto. Então, Marcela, eu acho que é isso. A gente falou de uma forma bem geral, mas também profunda sobre diversos assuntos. Nossa, eu acho que assim, você é uma das pessoas que mais fala bem sobre esse assunto. E eu fico muito honrada de estar aqui te escutando. Eu espero conseguir te escutar um dia presencialmente, sentir a sua energia, te dar um abraço, te conhecer mesmo, porque você apoiar esse projeto meu aqui é muito importante para mim, de verdade, porque eu acho que as nossas palavras vão atingir, e se atinge, pode pegar num lugar muito bom que vai dar muito bom, sabe? Bom, eu que agradeço. Para mim é uma honra imensa estar aqui e receber esse convite. Faço questão de saudar a sua iniciativa, né, de doar o seu tempo, a sua dedicação, o seu conhecimento, a levar esse mesmo conhecimento a outras pessoas. Acho que é uma iniciativa fundamental. A comunicação é importantíssima nesse processo, então, parabéns por abrir essa porta. Agradeço também a gentileza, né, com as doces palavras em relação às minhas habilidades. E eu digo que eu só tento dar o meu melhor nas oportunidades que tenho, e um melhor tanto no sentido de qualidade, mas também no sentido de compromisso. Então, fico contente de poder estar à altura, né? Espero estar à altura do que a gente está desenvolvendo aqui. E vamos resolver isso. Marca um cafezinho, um queijinho e faz essa conversa acontecer. Querido, muito obrigada, viu? Fico muito, muito, muito feliz mesmo. E que a gente construa, né, juntos esse judiciário antirracista, de pouquinho em pouquinho. Eu que agradeço. Galera, essa foi a entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenho uma excelente notícia, que é o Marcelo, gente, passou no mestrado na UFMG que ele estava tentando, né? Parabéns, Marcelo, você merece o mundo. E o UFMG tem muita sorte de ter um aluno como você. E para que possamos finalizar, né, em comemoração ao Outubro Negro, em razão do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, eu queria deixar aqui indicações de ler, ver e ouvir, para estimular vocês a estudarem e refletirem sobre esse assunto tão importante que é a raça. Para ler, eu indico o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, do Abdias Nascimento. É um livro completíssimo sobre a escravidão no Brasil e um livro com uma leitura acessível. Parece livrinho de história de ensino médio, gente, basicamente isso, ok? E para ver, né? Eu vou indicar um filme que é mais antigo, mas ele é muito bonito. Se você ainda não tiver visto, veja, ok? É um filme que chama Preciosa, uma história de esperança. Grávida de seu próprio pai pela segunda vez, Clarice Preciosa Jones, 16 anos, não sabe ler nem escrever e sofre abuso constante nas mãos de sua mãe. Instintivamente, Preciosa vê uma chance de mudar de vida quando ela tem a oportunidade de ser transferida para uma escola alternativa. Sob a orientação firme e paciente de sua nova professora, Senhorita Bry, Preciosa começa a viagem da opressão para a autodeterminação. E para ouvir, e que também pode encaixar no ver, mas isso é porque eu gosto de ouvir vídeos do YouTube, né? Eu queria indicar o canal O Algoritmo da Imagem.
Vocês vão conhecer a senhorita Bira, que traz no canal como foco análises semióticas das celebridades, dos políticos e das empresas, a fim de entender como essas imagens nos afetam. Gente, eu descobri a Bira esse ano, tá? E vejam, escutem, se você quiser, né, ver também, mas eu gosto muito de escutá-la, tá? Então, simplesmente vão lá e escutem, ok? Então é isso, minha gente. Se você ficou até aqui, muito obrigada, tá bem? E até a próxima semana que vem tem um episódio do Doses de Inspiração comigo, um papo reto entre você e eu, beleza? Se vocês puderem me ajudar no engajamento desse podcast, eu vou ficar muito feliz, viu? Não custa nada você curtir, compartilhar com os amigos, compartilhar nos stories, me seguir no Instagram, @anacarolina.nrodrigues. E se quiser ler mais sobre o que eu escrevo, acesse anarodriguesadv.com.br. Até mais, povo. Beijo, beijo.